E aí, pessoal, estamos de volta aqui para dar continuação ao nosso assunto. E hoje nós vamos ver o assunto de números primos. Bem, números primos a gente utiliza bastante também. Nós vamos aprender hoje os primeiros números primos ali, que é bem simples, certo? E vamos aprender também a como descobrir, na verdade, qualquer número, se ele é primo ou não, certo? Então, bora de começo ver do mais simples e depois a gente chega nesse mais complicado, digamos assim, beleza? Então, bora lá para nossa aula de hoje. Como vocês podem ver aqui, nós temos o conteúdo de números primos aqui em cima e nós temos uma tabela aqui embaixo. Que tabela é essa? Nós temos uma tabela com os números naturais, certo? A partir do zero até o infinito, né? Eu parei no 9 aqui, mas ela continua. E do outro lado nós temos os divisores desse número. O que são os divisores? São os números que a gente pode pegar esse valor. Por exemplo, vamos pegar aqui o 4. Se nós escrevemos 4, o 4 divide por 1, divide, né? Dá 4 e resta 0. O 4 divide por 2, que dá 2 e resta 0. E o 4 divide por o 4 mesmo, que dá 1 e resta 0. Certo? Então é isso que essa tabelinha está nos dizendo aqui, com todos esses valores aí, ok? Então, o 0 divide por qualquer número, né? Qualquer número divide o 0 e sempre vai dar 0. O 1 só divide por ele mesmo. O 2 divide por 1 e por ele mesmo, o 2, ó. O 3 divide por 1 e por ele mesmo. O 4 divide por 1, por 2 e por 4. O 5 por 1 e por ele mesmo, 5. O 6 por 1, por 3 e por 6. O 7 por 1 e por 7. Então, aqui a gente consegue ver algumas características aí, né? Então, excluindo o 0, que não existe divisão por 0, né? A gente pode ver que todos eles, o número 1 aparece. Porque o 1 sempre divide qualquer número, né? E qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, então o 1 sempre vai aparecer. E outra característica, excluindo o 0, é que, além do 1, o próprio número se repete, certo? Por exemplo, no 2, tem o 1, né? Que é sempre divisível, e tem ele mesmo. No 3, tem o 1 e tem ele mesmo. No 4, tem o 1 e ele mesmo. No 9, tem o 1 e ele mesmo, ok? Então, essas duas características são importantes. E o que são os números primos, né? A gente consegue ver aqui que, por exemplo, o 2 só tem 2 divisores, o 3 só tem 3 divisores, o 5, 2 divisores, o 7, 2 divisores, né? Então, o que seria isso? De acordo com a regra que a gente viu anteriormente, ele diz que divide, o 1 sempre divide, né? E o próprio número que nós escolhemos, por exemplo, 3. Então, só tem esses dois números, né? E o 1, como sempre divide, nós dizemos que o 3 é o único divisor, assim. E quando a gente olha para a morfologia da palavra primos, ele vem do grego, se escrevia assim, e quer dizer único, ok? Então seria o único divisor. No caso 2, porque o 1 sempre aparece ali. Mas ele é como se fosse um único divisor, certo? Quando a gente olha para a morfologia da palavra. Então, o que seriam os números primos? Vamos ver a definição agora. Um número natural que possui apenas dois divisores, né? O 1 e ele mesmo, naturais e distintos, é denominado número primo. Então, todos esses números aqui que estão com a setinha são números primos. O número 2 é, o número 3, o número 5, o número 7, entre outros mais para baixo, certo? Então, como é que vocês vão descobrir isso aqui? Colocando a mão na massa, por enquanto, sabe? Por enquanto a gente só vai saber colocando a mão na massa, saindo dividindo de um por um. Mas nós vamos aprender uma técnica mais para frente, certo? Então, que conjunto de números é esse? Conjunto dos números primos, né? Então, eu coloquei o P aqui para representar o conjunto. Entre chaves nós temos os números. 2 é um número primo, 3 é um número primo, 5 é, o 7, o 9, o 11, o 13, o 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, entre outros, certo? Então, basicamente, são esses aqui os números primos. Mas e se eu quiser saber um número primo sem estar nessa sequência aqui? Se for um número primo depois de 1000, por exemplo. Então,
nós vamos para o nosso próximo tópico. Como conhecer um número primo? A pergunta é, 173 é primo? Como é que a gente vai saber? Primeiro, nós vamos pegar os números primos, né, dessa sequência aqui e vamos sair dividindo. Nossa intenção aqui é olhar para esses dois valores, o que está no dividindo e o quociente, ok? Então, o que a gente tem que encontrar a peculiaridade nesses dois números? Então, o quociente tem que ser menor ou igual ao divisor, ok? Então, se nós olharmos 173 é primo, peguei o número 7, fui dividir, deu 24 no quociente. 7 e 24, o 24 é maior, mas nós pretendemos encontrar um menor, né? Então, por enquanto, não nos diz nada. Entre 11 e 15, o 15 é maior, nós queremos um menor aqui, então ainda não diz nada. 13 e 13, então, agora eles dois são iguais. O resto não é zero, então esse número é primo, por essa regrinha. Nós dividimos, saímos dividindo pelos números primos. Note que pulou alguns aqui porque não era divisores, certo? Então, o que a gente pretendia encontrar, nós encontramos, que é o quociente e o divisor serem iguais ou o quociente ser menor que o divisor. Isso aconteceu com o resto maior que zero, ou com o resto igual a zero também. Então, quer dizer que esse número é primo, sim. Sim. Vou apagar esse fica mais certo sua resposta sim, né? Sim, é um número primo. Vamos para o nosso próximo caso. 401 é primo? Então, 401, peguei e dividi por 7. 57, maior que 7, então não diz nada. Dividir por 11, 36, é maior que 11, então não diz nada. Dividir por 13, deu 30. Maior que 13, não dá nada ainda. 17 e 23, o 23 é maior. 19 e 21, o 21 é maior. E meu bebê chegou aqui. 23 e 17, o 17 é menor. O resto é 10, então, como o quociente é menor que o divisor, então esse número é sim um número primo. Espera aí, meu amor. E agora, 493 é um número primo? Então, pessoal, voltei. Tive que dar uma atençãozinha nela aqui, rapidinho. Então, bora lá. Número 493 é primo. Então, o que a gente faz, né? Saímos dividindo para obter um número menor no quociente do que no divisor. Ok? Então, bora lá. Dividir por 7 deu 70. 70 é muito maior que 7, então ainda não diz nada. Dividir por 11 deu 44, ainda não diz nada, né, porque é maior. Dividir por 13 deu 37, maior. Dividir por 17 deu 29, mas note que o resto foi zero, né? Os outros não tinham sido zero. Então, essa aqui é uma divisão exata, né? E quando a gente olha para o quociente e para o divisor, o quociente é maior. Então, note que se a gente pegasse um número maior do que 17 aqui para dividir, né? Um número primo maior que 17, não ia dar mais certo essa nossa regrinha, certo? Então, quando a gente faz uma conta com um número primo e dá resto zero, né? Então, quer dizer que a partir dali, esse número não é mais primo. Sim, e com o quociente maior que o 17, né? Maior que o número que está aqui em cima, no divisor. Então, esse número não é primo, ok? Então, pessoal, é basicamente isso para a gente tirar essa dúvida da pergunta aqui. Só a gente fazer esse procedimento, certo? E, deixa eu só mudar para a minha câmera. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. E é isso, pessoal. Valeu!